qual o impacto dos sistemas de produção? E, ao perguntar isso, julgo importante a avaliação de que os efeitos dos sistemas de produção sobre a economia, as cadeias produtivas de uma forma geral, como são estruturadas, o ambiente, de que tudo isso é impactado. Até, obviamente, no espaço menor, a rotina das nossas vidas. A maneira como comemos, a maneira como pensamos em adquirir alimentos, e até mesmo as repercussões que isso tem do ponto de vista da saúde e do bem-estar de todos nós. Esse é um artigo publicado em parceria pelo David Stuckler, da Universidade de Cambridge, e a Marion Nestle, pesquisadora muito prestigiada na área de nutrição e da qualidade de alimentos e também de política alimentar. É autora de um clássico, Food Politics, que comentamos também na nossa última aula, professora da Universidade de New York e da Universidade de Cornell. E eles, nesse artigo, intitulado Big Food, Sistemas Alimentares e Saúde Global, colocam de uma maneira bastante incisiva o papel que esses sistemas alimentares no modelo Big Food têm no mundo moderno, de tal forma que eles não são orientados, segundo o Stuckler e a Nestle, a fornecer dietas humanas ideais, mas a maximizar lucros. Isso é um aspecto fundamental para que a gente pense o que é produção de alimentos e o que é o alimento. Se o alimento é efetivamente um ativo financeiro, ou somente isso. Para as pessoas que vivem na pobreza, isso significa exclusão do desenvolvimento e, consequentemente, uma condição de insegurança alimentar, isto é, a falta do acesso ao alimento. Não entramos nem no mérito da qualidade e de uma maneira mais direta na quantidade, né? Muitas vezes as pessoas não têm acesso ao mínimo de alimentos para alcançar o seu requerimento calórico diário. E prosseguem, ou ingestão de alimentos altamente processados e de baixo custo, com falta de nutrição e ricos em açúcar, sal e gorduras saturadas, e consequente sobrepeso e obesidade. Como falei anteriormente, uma repercussão muito significativa entre os sistemas alimentares, num plano macro, e num plano micro, o que é a nossa vida diária e as repercussões sobre a nossa própria saúde. Na mesma linha, esse é um trabalho também recente de Fox e colaboradores, e da Universidade de Albany, e eles questionam o que está movendo como tendência, não é, para essa obesidade global. Né? O que está levando a essa obesidade global? É a globalização ou a modernização? E aqui é muito interessante que a gente pense que a globalização, embora seja alvo de críticas do ponto de vista da excessiva presença do mundo financeiro e dos mercados sobre até mesmo a importância e o poder decisório dos Estados-nação, mas a globalização tem vários aspectos importantes e positivos do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista do transporte, do ponto de vista de acesso a bens de consumo para pessoas que antes não podiam usufruir desses bens, o próprio intercâmbio técnico-científico, o acesso à informação. Então, nós podemos criticar essas coisas pela forma como elas se dão, mas não há dúvida de que há virtudes na forma como
alguns aspectos da globalização atingiram as pessoas e as comunidades. Agora, há um aspecto, e aí entre aspas a modernização, que são muito questionáveis. E um deles é o fato de que a Big Food ela também implica numa certa cartelização dos alimentos, ou uma cartelização no varejo de alimentos. E aí os autores colocam que 3/4 das vendas mundiais de alimentos envolvem alimentos processados, para os quais os maiores fabricantes detêm mais de 1/3 do mercado global. Isso significa que eles impõem suas marcas, impõem seus produtos, impõem a sua forma de fazer negócios e impõem um ritmo e um modo de conduzir as nossas rotinas alimentares que, entre aspas, são modernos, que se alinham a esse processo de globalização, mas de modo algum são saudáveis e de modo algum nós podemos considerar que sejam naturais naturais ou toleráveis. E, portanto, é fundamental que a gente pense numa maneira de romper com isso e fazer com que nós tenhamos a possibilidade de ter uma menor pressão desses mercados sobre as nossas rotinas alimentares e uma menor pressão desse tipo de concepção de produção de alimentos sobre os próprios sistemas alimentares. E aí resta clara aí uma pergunta diante disso. Esse modelo de produção de alimentos é sustentável?